Olá, queridos amigos e amigas que estão sempre conosco pelo programa Sementes de Esperança. Iniciando o mês de maio, um mês tão lindo, tantos assuntos interessantes para a gente conversar e com muita alegria iniciar o mês com uma visita assim especialíssima aqui nos nossos estúdios. Estamos recebendo mais uma vez o Dom Celso e vocês vão ver de que tanto temos a falar nesse programa. Então seja bem-vindo mais uma vez, Dom Celso, é sempre com o coração repleto de alegria que a gente o recebe aqui no Sementes de Esperança. E eu também alegro-me de estar mais uma vez com você, Cidinha, e com vocês, irmãos e irmãs, que sempre estão ligados aí a este programa evangelizador. Eu costumo sempre dizer para a Cidinha que ela é a nossa missionária da comunicação. Estou muito feliz de estar com vocês mais uma vez, depois de ter passado 10 dias fechado numa Assembleia de Bispos em Aparecida. Então o senhor já introduziu ao assunto mesmo, é o que nós chamamos o Dom Celso aqui agora. Imaginem, 10 dias, todos os bispos do Brasil reunidos, do que falaram esses bispos, né? Então, Dom Celso, vamos assim, começar aí sobre a questão mesmo de Aparecida. A gente sabe que é recente que foi construído, né, essa casa para abrigar essa conferência anual realizada lá. E agora esse lugar tem condições assim de criar todo esse clima de espiritualidade, de trabalho que a Assembleia requer? Graças a Deus, olha, é um patrimônio que a nossa igreja tem que a gente fica admirado de ver. Comentando com os bispos e contemplando a maravilha que construíram em Aparecida, não somente para a conferência episcopal, mas também para outros momentos da igreja, né? Outros momentos de evangelização e o espaço, o fato da gente estar aos pés do santuário, próximo da Mãe de Jesus, a padroeira do Brasil, junto com o nosso povo, na segunda, terça e quarta, até que o movimento é pequeno, mas quinta, sexta, sábado, domingo, o movimento é muito grande. E então, eu até desta vez, eu me senti, assim como o Papa Francisco nos diz, né, que nós pastores precisamos ter o cheiro das nossas ovelhas. E lá em Aparecida é possível a gente estar inserido no meio do povo que vem lá para a sua oração, para a sua devoção. Quer dizer que as celebrações, então, a celebração da Santa Eucaristia era sempre na Basílica de Aparecida, juntamente com o povo. Justamente, sempre na Basílica. Como eu disse, na segunda, terça e quarta, a presença do povo era menor, mas na quinta, sexta, sábado e domingo, sobretudo, sábado e domingo, eram dias bastante movimentados. E quantos bispos estavam presentes? Cerca de 300 bispos, mais um grupo de padres, que são assessores, de irmãs religiosas, que são secretárias, também algumas assessoras, né, irmãs religiosas assessoras, secretárias, e um grupo de leigos, né, especialmente dos meios de comunicação. Inclusive, falando nos meios de comunicação, já através do Facebook, a gente viu alguma coisa. Inclusive, vimos que o padre Valdecir também estava presente, ele que é filho dessa terra, hoje com trabalho na CNBB. Além do senhor e o padre Valdecir, tinha mais alguém pertencente ou ligado aqui à Diocese de Apucarana? Dom Luizinho, né, o arcebispo emérito de Manaus, que agora está por uns meses conosco aqui na Diocese de Apucarana, morando ali na Catedral, como o senhor Roberto Carrara. O Dom Luizinho também participou de toda a Assembleia. Então, Arapongas, a Diocese de Apucarana estava muito bem representada. Sim. Dom Dirceu Vigini, que é bispo de Foz do Iguaçu, foi padre aqui em Apucarana, também estava presente. Bom, Dom Celso, 10 dias de trabalho, dá para começar a falar para nós um pouquinho dos assuntos ali que foram conversados e que é oportuno que agora chegue a todas as pessoas para, sei lá, se as novas diretrizes foram criadas ali ou aquilo que é importante agora, que nós leigos tomemos conhecimento daquilo que os bispos debateram lá. Então, Cidinha, muitos assuntos foram tratados, mas antes de falar dos assuntos, eu gostaria de dizer, assim,
falar um pouquinho a respeito da nossa convivência. Uma coisa muito positiva nas nossas assembleias dos bispos do Brasil é a nossa convivência, a nossa fraternidade, o estarmos juntos, a nossa partilha. Partilhamos a nossa vida pessoal, como bispos, as nossas experiências, as nossas alegrias, as nossas dificuldades, mas também as nossas experiências como pastores, né, em relação às nossas dioceses ou arquidioceses. Então a gente conviveu ali com bispos que estão nas grandes metrópoles, né, como por exemplo São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, né, Curitiba, e também bispos que vivem em dioceses, digamos, da periferia do nosso país, como, por exemplo, os bispos que estão naquela região amazônica, com grandes desafios. Até porque a realidade é muito diferente, né, Dom Celso? Quem vive em grandes centros, como o senhor comentou, e nas dioceses menores, especialmente da região norte e nordeste. A diferença é muito grande, não só de região, não só em relação à região geográfica, mas a cultura, né? A cultura do povo. Um povo bastante diferente. Por exemplo, lá vamos pegar aqui da diocese de Coari, por exemplo, a própria diocese de Coari e a diocese de Apucarana, a diferença de cultura é bastante grande. Agora, em todas as dioceses reside um povo que tem sede de Deus. E nós, pastores, somos responsáveis por matar a sede desse povo. Matar a sede de Deus deste povo, a sede de Deus e de vida. Uma coisa muito interessante que eu gostaria de iluminar, gostaria de usar para iluminar esta nossa conversa. Na quarta-feira da semana passada, no Evangelho de São João, do Evangelho da Missa, né, que é do Evangelho de São João, nosso Senhor Jesus Cristo dizia assim: eu vim não para julgar, mas para salvar. Esta é a nossa missão como pastores, bispos, sacerdotes, diáconos e todos os líderes, todos os responsáveis, todos os engajados na nossa ação evangelizadora. Esta é a nossa missão, salvar. E nós somos os grandes colaboradores de Cristo até os dias de hoje. Quando Jesus diz aos apóstolos, no dia da sua ascensão: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, Jesus está presente entre nós de uma maneira muito especial através do nosso ministério. Dom Celso, ainda pegando também nessa linha dos pastores das dioceses, é bom também deixar claro que, independente da cultura local, desse país imenso que nós temos, mas cada diocese vive da mesma forma, né? Dividido em paróquias, e o bispo detendo sempre essa unidade entre todos os padres, para que tentem caminhar da mesma forma, apesar da diversidade. O bispo, na verdade, é o grande sinal da unidade, né, na diocese. Deus nos livre de qualquer outra ação contrária, né? Mas o grande desafio nosso mesmo é justamente manter esta unidade. Quando nós contemplamos a palavra de Deus, logo no início da igreja primitiva, nós vamos perceber que, além dos apóstolos, quando nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, depois de Pentecostes, quem eram os responsáveis para dar continuidade ao ministério de Jesus eram os 12 apóstolos. Ou melhor, os 11. Depois foi restituído, né, alguém para ser colocado no lugar de Judas, que traiu nosso Senhor. Mas os apóstolos, logo em seguida, instituíram diáconos para ajudá-los, especialmente no serviço às mesas, como diz o próprio Atos dos Apóstolos. Era um serviço mais, digamos, material dos diáconos na época. Hoje a gente já redimensionou ao ministério dos diáconos. Os diáconos também estão a serviço da evangelização, estão a serviço também da dimensão espiritual.
Depois, os apóstolos instituíram presbíteros também, para ajudá-los, porque as comunidades foram crescendo e foram se multiplicando. Além de crescer, foram se multiplicando as comunidades. Então, a necessidade de presbíteros para que em cada uma delas tivesse alguém que conduzisse, que orientasse, que fosse um sinal referencial da igreja. Bom, e já pegando essa linha de unidade também, embora os bispos do Brasil reunidos nessa Assembleia, mas o Brasil é apenas um dos países do mundo aí, mas nós sabemos que o grande sinal de unidade está lá no Vaticano com o nosso Papa Francisco. E foi a primeira Assembleia realizada, diríamos assim, pós a eleição do Papa Francisco. Isso também foi um assunto da Assembleia? Foi um assunto, inclusive nós enviamos uma carta ao Santo Padre e recebemos a resposta logo, agora, né, com toda essa facilidade que nós temos, né, com os meios eletrônicos, né, então foi muito rápida a resposta que veio para nós depois que nós enviamos a carta de saudação ao Papa e partilhando com ele também que nós estávamos reunidos em Brasília em profunda comunhão com ele. Então, e de uma maneira geral, como os bispos viram a eleição do Papa e esse jeito, digamos assim, tão de pastor que ele tem para lidar com o rebanho de maneira geral? Posso lhe garantir, Cidinha e queridos irmãos e irmãs, que nós, bispos do Brasil, estamos muito felizes com a presença do novo Papa, o Papa Francisco. Nós nos alegramos, nós nos beneficiamos muito com o ministério do Papa Bento XVI, agora inclusive está saindo as obras completas dos escritos do Papa Bento XVI, se Deus quiser logo eu terei em mãos já. Né? Se Deus quiser já no próximo mês eu já terei em mãos essas obras. Em espanhol ainda, porque em português ainda não vai demorar um pouco. Mas o Papa Bento XVI contribuiu muito com a nossa sociedade, contribuiu muito na questão intelectual. Eu acredito que o Papa Bento XVI tornou a Igreja bastante próxima do mundo intelectual. Cada Papa tem a sua característica, né? Cada Papa, como cada bispo tem a sua também, cada padre na sua paróquia tem a sua característica. Mas nós já nos simpatizamos muito rapidamente com o Papa Francisco, pela sua atitude, pelo seu testemunho, o nome, né? Penso eu que não fui eu apenas, mas muita gente, os bispos também comentaram isso, né? Nós, na verdade, nos surpreendemos com o nome, ninguém esperava que haveria um nome assim tão simples, né? A gente pensava até num João Paulo III, a gente pensava num Bento XVII, a gente pensava num Gregório IX, ou assim por diante, né? Mas ficamos muito surpresos com o nome. E, de fato, o que o Papa Francisco está nos apresentando com suas atitudes, com seu testemunho em primeiro lugar, e com suas palavras, nas suas homilias, nos seus discursos, nas suas mensagens, ele está nos revelando um jeito de ser igreja diferente do que nós estamos acostumados a ver. E isso é surpreendente, né, Dom Celso, porque ainda mais esse ano, recentemente, que foi esse conclave, a gente acompanhou muito, porque os meios de comunicação focaram bastante em cima, e é muito rápido até o momento da escolha oficial do Papa, para ele se apresentar e já dizer o nome com que ele vai conduzir o seu papado. E a gente sabe também que, de certa forma, o nome já quase que encaminha como será, né? Se a gente pega o Papa João Paulo II, por exemplo, pegou o jeito amoroso de João e, ao mesmo tempo, o jeito missionário de Paulo, né? Bento XVI já nesse estilo aí mais monástico, tanto que no final ainda faz essa renúncia para viver no mosteiro. Então, sem dúvida, tem que ser o Espírito Santo que dá essa luz aí, né? Porque no intervalo de 1 hora, ele, entre todos os cardeais, foi escolhido o Papa, tem que se preparar para ser apresentado ao mundo e com o nome que vai nortear o seu trabalho? Sem dúvida nenhuma, né? O Espírito Santo que encaminha toda a atividade da igreja, inclusive a nomeação
dos nossos líderes, do Papa, do Bispo, né? A própria formação dos nossos sacerdotes, a própria formação dos nossos diáconos, a nossa escola diaconal, toda a ação evangelizadora da igreja, tudo é o Espírito Santo que está encaminhando, não temos dúvida nenhuma. E quando acontecem dificuldades, quando aparecem desafios que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa resolver, não tenho dúvida nenhuma que o Espírito Santo está muito presente, nos ajudando a conduzir as coisas do jeito que deve ser, do jeito que as coisas devem acontecer conforme o projeto de Deus. Muitas vezes o que acontece quando nós nos debatemos, ou como uma expressão que é muito usada, por exemplo, na família, né? Quando a criança bate o pé porque não quer tal coisa, quando nós muitas vezes resistimos ao Espírito Santo, então as coisas vão se complicando. Mas por causa da nossa resistência, por causa do nosso pecado, mas aquilo que o Espírito Santo deseja, aquilo que o Espírito Santo quer, as coisas vão acontecendo e de uma maneira surpreendente. Essa é a nossa certeza de que ele conduz os trabalhos, até mesmo dentro dos Sementes de Esperança, né? Eu falo que inicialmente, até pela insegurança da gente, preparava uma pauta com todas as perguntas, e hoje a gente vai aprendendo que tem que ser na espontaneidade, que a gente vai fazendo essa conversa de certa forma informal, mas revelando àqueles que estão lá nos acompanhando muitas verdades e muitas coisas importantes, que é o que realmente conduz a nossa igreja. Vocês viram que essa conversa está só começando, tanto que os assuntos da Assembleia mesmo a gente vai ver a seguir, e é claro, né, que vocês também querem saber do que falamos e vão ficar conosco. Amados irmãos e irmãs, cheios de gratidão a Deus pelo dom que Ele nos concedeu, um dom que é para toda a Igreja, compartilhamos com vocês esta grande bênção do nosso jubileu sacerdotal e episcopal. Nossa vocação sacerdotal é um dom de Deus. Foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos enviou. De nossa parte, certamente, o máximo que fizemos, e ainda com a graça dEle, foi dar condições para que o seu chamado sempre encontrasse em nós uma resposta positiva, e ter deixado que Ele realizasse em nós e por meio de nós a obra da salvação. Que alegria saber e sentir que por nosso ministério sacerdotal, nos sacramentos que celebramos, Jesus continua hoje ensinando, curando, libertando, profetizando, conduzindo as pessoas para que escolham a Deus como o seu único absoluto e vivam em perfeita comunhão com Ele. Especialmente, que magnífico o grande milagre da Eucaristia, onde Ele se torna presente como alimento para a vida do mundo. Sim, queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas se tornaram e se tornam próximas de Deus mediante o mistério pascal de Jesus Cristo, atualizado em cada celebração eucarística por nós presidida. Quantos irmãos e irmãs encontraram alívio, cura e salvação no sacramento da penitência que temos a graça de administrar. Quantos sofredores e enfermos experimentaram a paz e sua esperança renovada pelo sacramento da unção dos enfermos que administramos quase que diariamente nas residências e nos hospitais. E tantas outras bênçãos divinas que temos a alegria de distribuir cotidianamente. O desejo de Jesus de renovar o ser humano com o seu espírito se renova a cada dia sem cessar
através da Igreja e de nosso ministério. Com Maria, em seu cântico do Magnífica, cantemos as maravilhas que o Senhor realizou em nós e por nós na vida de tanta gente. Irmão, especial para você. Conheça as novidades Irmão. Acesse www.irmol.com.br. Simbal. Este nome gera desenvolvimento. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence, um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence, do tamanho dos seus sonhos. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga 2001. Fone 3274-8600. De volta com o nosso programa, hoje aqui na alegre companhia do Dom Celso, e ele nos contando um pouco acerca dessa última Assembleia dos Bispos do Brasil, realizada em Aparecida, dentro desse mês de abril. E aí já estava perguntando para ele aqui nos bastidores, né, se houve algum assunto central de que eles conversaram, entre tantos assuntos, que é claro que 300 bispos reunidos vão ter, né? 3 já dá muito assunto, imagina 300. Mas houve, então, Dom Celso, algum assunto central, digamos assim, que tomou mais tempo da Assembleia, que os envolveu mais? O tema central da Assembleia dos Bispos desta vez foi sobre a paróquia, a nova paróquia, a paróquia com um rosto novo, como rede de comunidades. Paróquia renovada como comunidade de comunidades.
estudando o documento que agora vai ser publicado proximamente, lendo, relendo, estudando, discutindo, eu cheguei à seguinte conclusão, inclusive comentei com os bispos lá em Aparecida nos grupos, porque a gente também trabalhou em grupos. Eu disse assim, nós na Diocese de Apucarana já estamos praticamente vivendo esta novidade há muitos anos, desde o tempo de Dom Romeu. Sim, é verdade. Não é verdade? Com todos esses grupos de vivência, Sim. essas pequenas comunidades. Então, e esta é a proposta do documento da CNBB agora, né? Como a paróquia como comunidade de comunidades, que nós tratemos da evangelização em pequenos grupos. Então, nós já temos aqui, por exemplo, a paróquia, temos as diaconias e temos os grupos de vivência. O que vai ser necessário fazermos aqui? Onde é que está a novidade para nós da Diocese de Apucarana? Será uma revitalização daquilo que nós já temos. Porque em alguns lugares o trabalho evangelizador dentro dessa estrutura ele está mais avançado. Em outros, menos. Em alguns, bastante devagar. Então nós precisamos revitalizar, por exemplo, os grupos de vivência. Nós precisamos tornar uma novidade aqui na Diocese a formação, a preparação dos coordenadores de grupos de vivência. Nós precisamos tornar também nova a formação dos diáconos e dos ministros de diaconia. Nós temos cerca de 800 diaconias na diocese toda, mas nós não temos 800 diáconos, nós temos apenas 83 diáconos. Então, algumas diaconias podem ser pastoreadas por diáconos, mas outras por ministros de diaconia. E aqui a grande importância da formação desses ministros, da formação desses diáconos, para que nas diaconias a evangelização aconteça. Dizer que então muito trabalho agora vem para todas as paróquias, né? Porque certamente que isso vai ser passado para os padres, e os padres, cada qual na sua paróquia, mediante a sua realidade, vai se comprometer com essa formação e essa revitalização das pequenas comunidades que tem na sua paróquia. Inclusive, Cidinha, antes, uma palavra muito importante, antes de tudo, que nós tratamos neste documento, é sobre a conversão. Conversão pastoral. Esse documento está bastante fundamentado no documento de Aparecida, que aconteceu em 2007. Então, se vocês forem ler, vocês vão perceber que muitos textos, inclusive, são extraídos do documento de Aparecida. A conversão pastoral é uma determinante muito essencial. Ou seja, nós precisamos nos converter, nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar a igreja. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Então é o bispo que precisa mudar, é o padre que precisa mudar, é o diácono e, consequentemente, as lideranças e todo o povo. Então, um grande desafio nosso é a mudança de mentalidade. Por exemplo, nós não podemos mais ficar sentado no escritório paroquial esperando que as pessoas venham ao nosso encontro. Claro que é bom que tenhamos algum dia reservado para as pessoas que vêm à paróquia para serem atendidas. Mas nós não precisamos fixar o nosso trabalho somente aí. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Ir ao encontro das pessoas que estão nas lojas, que estão no comércio, que estão nos escritórios, que estão nas fábricas, que estão nas escolas, que estão nas universidades. Por exemplo, nós temos 9 escolas de ensino superior na nossa diocese. Faz 3 anos e meio que estou aqui, estou até me sentindo constrangido de falar isso.
mas nós não temos nenhum trabalho pastoral sendo realizado nessas escolas de ensino superior da nossa diocese. Uma missa, um culto ecumênico por ocasião de formaturas está sendo realizado, mas um trabalho sistemático, uma presença eficaz da igreja nestes espaços, não está tendo. E lá é que estão preparando os profissionais do futuro da nossa diocese, do nosso estado e do nosso país, né, Dom Celso? Mas será que depois desse outro assunto que o senhor já me falou, de que tratou lá na Assembleia, não vem um pouco de encontro? Ir até as pessoas, de que maneira também os meios de comunicação têm ajudado nisso? Podem desempenhar também um bom papel nisso? Então, nós inclusive tratamos desse assunto sobre os meios de comunicação. Vai sair um documento aí também. Esse documento não foi aprovado ainda na Assembleia dos Bispos sobre os meios de comunicação, porque havia necessidade de umas remodelações no documento e não havia mais tempo para a gente fazer isso. Então, votou-se que no grupo dos bispos, né, na comissão permanente dos bispos, eles tivessem autoridade para rever e para aprovar o documento. Então, provavelmente, logo também sairá o documento dos meios de comunicação social. E, através dos meios de comunicação, é uma forma da gente chegar até as pessoas, é claro. Temos que fazer uso, o máximo que a gente puder, de rádio, de televisão, da internet, de tudo que a gente tem em mãos agora, para que a gente possa evangelizar. É até oportuno falarmos sobre isso, porque sabemos que também o Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social, muito próximo da festa da Ascensão do Senhor, que é a celebração desse domingo, dia 13 de maio, dia 12 de maio. Então, também já tem alguma coisa voltada para esse trabalho. O Papa Francisco, assim como o Papa Bento XVI e o Papa João Paulo II, tem incentivado esse trabalho, mandado alguma mensagem voltada para esse dia ou ainda não? Já tem, Cidinha. Agora, me perdoe o meu desconhecimento. Eu não tive ainda esta iniciativa de ir atrás desse documento. Então, fico lhe devendo o conteúdo deste documento, desta carta, para este ano. Eu não sei ainda se ainda não é de Bento XVI a carta. Parece-me que ainda é de Bento XVI. Não tenho bem certeza. Mas vamos rever isso aqui. Né? Depois a gente repassa, você num outro programa, você fala sobre esse assunto. O importante é só que as pessoas saibam que a igreja, de uma maneira geral, se preocupa com os meios de comunicação social, né? E se o documento vir do Papa Bento XVI ainda, significa até essa antecedência com que tudo é preparado e não que às vezes as pessoas acham que a novidade, a hora que a mídia fala a respeito, essa semana que se inventou a notícia, né? Ou se foi do Papa Francisco, também há alguns meses ele está entre nós já com condições de se envolver nessa atividade. Bom, além de falar então dessa revitalização aí das comunidades, nas paróquias, dos meios de comunicação social, mais algum outro assunto que veio bem à tona lá e que a gente pode conversar, Dom Celso? Então, ainda a respeito desse assunto tema central da Assembleia, que é sobre a paróquia como comunidade de comunidades. Dentro desse processo de conversão, de mudança de mentalidade, nós precisamos levar a sério esta palavra de Jesus. Eu não vim para julgar, mas para salvar. O que muitas vezes nós fazemos nos nossos atendimentos, quando as pessoas vêm ao nosso encontro, ou quando nós vamos ao encontro das pessoas, o primeiro passo que nós damos é julgar. É fazer um julgamento. Por exemplo, vamos pegar aqui a Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa é um dia que é muito comum de ter assim um movimento maior de pessoas na igreja, inclusive de pessoas que durante o ano normalmente não vêm. O que acontece muitas vezes, não vou dizer com todos, mas às vezes acontece, eu mesmo já fiz isso, quando era padre novo, né? Fazendo um comentário, questionando, né, o povo que está vindo, porque vocês nunca vêm, hoje vocês vieram e tal, né? Então, ao invés de iniciar com o julgamento, inicia com o acolhimento. Que bom que vocês vieram. Estou feliz que vocês estão aqui hoje.
Depois a gente pode até ajudar numa reflexão mais profunda para que a pessoa possa se conscientizar da importância dela estar participando. Mas primeiramente vamos acolher. Primeiramente vamos abraçar as pessoas. As pessoas vêm, na verdade, em diversas situações, envolvidas em diversas situações da sua vida, que às vezes a gente nem sabe como lidar, a gente não sabe até o que dizer. Às vezes até somente uma atitude de escuta. Eu me lembro, Cidinha, quando eu estava em Curitiba, eu era pároco, eu me lembro de certa vez atender uma senhora que ela ficou o tempo todo dela, ali que eu tinha reservado, falando. Ela falou o tempo todo. Eu não disse uma palavra, a não ser bom dia quando chegou e até logo quando saiu. Depois de alguns dias, essa senhora me ligou agradecendo pelos conselhos que eu havia dado. E eu não lhe dei nenhum conselho, apenas escutei. Mas ela me ligou agradecendo porque a vida dela já estava diferente. Então, muitas vezes, as pessoas precisam ser escutadas. Estes ouvidos para escutar as pessoas, nós precisamos ainda desenvolver. E essa pedagogia do acolhimento, na verdade, não é nenhuma novidade, mas é do próprio Jesus Cristo, né, Dom Celso? Ele não condenava as pessoas com antecedência, muito pelo contrário, né? Ele as acolhia, as curava e as enviava para viverem melhor, não pecarem mais e viverem mais soltas e mais libertas daquela situação que os aprisionava anteriormente, né? Justamente. E como nosso Senhor... a atitude de Nosso Senhor para com as pessoas, né, era sempre de acolhida, né? Sempre de acolhida. Jesus condenava o pecado, condenava os erros, mas nunca a pessoa. Sempre acolhia as pessoas. E uma imagem que me vem agora muito fortemente é a aquela pecadora, né, que foi trazida aos pés de Nosso Senhor para que ele a julgasse e a condenasse. E Jesus não a julgou, nem a condenou. Pelo contrário, depois de ter feito ali um processo de conscientização a respeito da acolhida no coração daqueles que queriam condenar a mulher, ele disse para a mulher: ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Agora nós vamos fechar esse bloco só sobre esse assunto, ainda dizer que, na verdade, não é nenhuma novidade que vocês discutiram lá, mas desde a formação de todos aqueles que estão nesse comprometimento com as igrejas, tem que saber que tem que acolher, que tem que amar, que não tem que julgar, mas às vezes vai se esquecendo um pouquinho, né, Dom Celso? Então, uma assembleia como essa faz rever os valores, rever as atitudes e, quem sabe, ajudar nessa revigoramento tão necessário também para todas as comunidades. Pedir a vocês para continuarem conosco, que é claro que vocês já viram aqui que temos e muito mais assunto. Não, eu não quero riquezas. Não, eu não quero poder. Quero é ter sabedoria para saber entender. Quero saber o que é certo e o que não é. O justo vive da fé. O justo vive da fé. O justo vive da fé. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Brisas Veneza Residence Club.
Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga 2001. Fone 3274-8600. De volta com o nosso programa, hoje aqui na companhia do Dom Celso, e ele nos falando um pouco sobre aquilo que se passou nessa última Assembleia dos Bispos do Brasil, os assuntos mais importantes. É claro que 10 dias de reunião de bispo não cabe num programa de 1 hora, né? Então nós estamos fazendo uma síntese. Qual outro assunto agora, Dom Celso, assim abordado lá, que vale a pena a gente trazer aqui também para partilhar com aqueles que nos acompanham? Então, o grande tema central e principal foi sobre a paróquia, e como nós vimos, a nossa diocese já está encaminhada, mas nós precisamos de uma revitalização. E aqui agora a necessidade de sentar com os padres, de conversar com eles, para ver o que a gente pode fazer, por exemplo, para que os nossos grupos de vivência sejam uma realidade viva na diocese, onde todos possam participar e aí receber a palavra de Deus, receber, digamos, aquela água necessária para que a sede de Deus que está no coração do nosso povo seja saciada. Muito bem. Junto com esse tema central, muitos outros foram tratados, como, por exemplo, a questão dos meios de comunicação social. Um outro documento que foi estudado, bastante pormenorizado, mas não foi aprovado na Assembleia porque ainda não está maduro, foi a questão agrária. Então, este documento ainda vai ficar para a próxima Assembleia. Então, esse da paróquia foi aprovado, o dos meios de comunicação social vai ficar para os bispos que se reúnem mensalmente lá, a comissão permanente, né? Eles realizem as emendas que precisam ser feitas e aprovem, e depois divulguem o documento, publiquem o documento. E da questão agrária vai ficar ainda para a próxima Assembleia, para a Assembleia do ano que vem, para ser estudado. Dentro dessa questão agrária, muitos assuntos foram conversados, né? Por exemplo, a gente conversou sobre a vida do homem do campo, especialmente, da vida do homem do campo, mas também sobre a poluição dos rios, sobre a devastação das matas, enfim, tratamos sobre a destruição da natureza que precisa ser preservada, não a destruição, a natureza precisa ser preservada em função da vida. Dentro deste documento da questão agrária, nós tratamos, na verdade, da preservação da vida, em todas as suas fases e em todas as suas situações.
Até porque a igreja tem essa visão do homem do campo, essa valorização da natureza, mas infelizmente a questão agrária, agora a gente entra até num ponto um pouco delicado, mas é uma realidade. Ele de uns anos para cá acabou se tornando uma bandeira política, né, Dom Celso? E às vezes desvirtua um pouco também aquilo que é o real projeto, de que Deus, na sua criação, colocou, digamos, entregou essa terra ao homem para dele tirar o próprio sustento, e acredito que essa que sempre foi a visão da igreja e o que ela defendeu esse direito, né? E não de repente a gente ver hoje partidos políticos levantando disso uma bandeira, fazendo muitas vezes até invasões em lugares que não deveriam, explorando as pessoas, e ao invés de gerar essa partilha, essa unidade, acaba gerando muitas discórdias, até mortes acontecidas por conta disso, né? Justamente. Então, esse é um trabalho que está sendo realizado. Na próxima Assembleia nós vamos tratar desse assunto e um documento sobre este tema vai sair. Bom, então vocês viram que tudo que a gente fala aqui, ele fala que os documentos sairão sobre o assunto, e é claro que a gente vai ter acesso a isso no futuro, se não no próprio documento, mas no conteúdo passado para nós através dos párocos, através das lideranças. O documento, inclusive, Cidinha, desculpa, o documento principal, inclusive, eu andei já passando para todos os padres, para os diáconos, para algumas lideranças. Acho que eu passei até para você, não passei? Acho que eu até recebi, ainda falhei de não ter me aprofundado bem, mas ele me passou também. Hoje, com os meios de comunicação à disposição, né, Dom Celso? Através de um e-mail, é só mandar o arquivo, pronto, já chega no encaminhamento e no destino. Agora, o senhor nos falava ali também, assim, da alegria de que, durante toda a Assembleia, o Núncio Apostólico esteve presente. Então, se a gente pegar, assim, rapidamente nessa linha de hierarquia, né, nós falávamos aí das pequenas comunidades, os padres como o representante maior da sua paróquia, depois os bispos na sua diocese e o núncio apostólico responsável por todas as dioceses do Brasil. Então, como é que foi o contato e a presença dele com vocês? Nós estávamos acostumados nas outras assembleias do núncio ir no início, fazer uma abertura, depois ficar ali algumas horas para atender alguns bispos, mas não permanecia conosco, né? Ele ia lá para o lugar onde ele estava alojado. Desta vez, agora o núncio Dom Giovanni Danielo esteve conosco o tempo todo. Inclusive, estava alojado no mesmo hotel que nós estávamos, um hotel do próprio santuário, Hotel Rainha do Brasil, um hotel muito bom que fizeram. Até faço propaganda para quem for Aparecida. Não é só para essas ocasiões, está sempre lá. Né? É um hotel muito bom, muito confortável. E o núncio esteve conosco o tempo todo na Assembleia, de cedo à noite. E vinha conosco de ônibus e voltava conosco de ônibus. Participava dos nossos momentos de oração e depois ele ia para a sala dele para atender individualmente cada bispo. Inclusive, eu também fui chamado para conversar com ele sobre alguns assuntos da nossa diocese que ele gostaria de alguns esclarecimentos. Olha, como é bom saber que essa hierarquia funciona muito bem e cada qual na sua tarefa, vamos dizer, o rebanho que tem à disposição está cuidando, né? Imagina o desafio do núncio apostólico coordenar mais de 300 bispos, mais de 300 dioceses no nosso Brasil. Né? E uma coisa que eu achei muito interessante, quando eu cheguei na sala para conversar com o núncio, ele já tinha todos os assuntos que eu precisava falar e até alguns que eu nem sabia. E ele já sabia. Sobre a mesa, né? Então, ele está muito bem informado. Depois conversei com os outros bispos que também tiveram uma conversa com ele, também a mesma coisa. Ou seja, ele tinha um dossiê de cada diocese, com as alegrias, com aquelas coisas que estão indo bem e também com aqueles desafios, né? Aquelas coisas que não estão indo muito bem. Mas foi uma conversa muito agradável, graças a Deus. E dá para falar para nós, vamos dizer, pelo menos de alguma alegria que o núncio pôde partilhar aqui da Diocese de Apucarana? Então, o núncio manifestou, pelo que ele está sabendo, né, uma alegria pelo processo evangelizador que está acontecendo na nossa diocese e bastante admirado com a presença dos diáconos permanentes.
Saber que é importante que a gente tenha coisas boas para serem partilhadas. Inclusive, no final da conversa, ele manifestou o desejo de vir nos visitar. Que bênção! E se vier o Semente de Esperança, gostaria muito de conhecer também esse núncio. Dom Lourenço, a gente até teve a oportunidade, uma vez quando o Dom Luiz Bernetti era o nosso bispo, até no jubileu de ouro dele, de ordenação presbiteral, e o Dom Lourenço esteve presente. Aí, inclusive, nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Dom Lourenço também. Temos nos nossos arquivos, viu, Dom Celso? Vamos ver se nós conseguimos trazer o núncio para o nosso jubileu. Ai, que maravilha. Em 2015. Bom, Dom Celso, muito gostoso falar com os senhores. Sobre a Assembleia ainda teríamos muito mais, mas também não nos faltarão ocasião, até porque nada se resolve e tem que se colocar em prática assim instantaneamente. É todo um processo, pelo que nós percebemos aqui agora, de conscientização. Então, nós estamos no mês de maio, exatamente nessa semana em que o mundo não, mas o Brasil, de uma forma muito especial, volta a olhar para a figura da mãe ao celebrarmos o Dia das Mães. Mas é claro que primeiro nós sabemos que temos a Mãe Maior, Nossa Senhora, que de certa forma é um modelo para todas as mães. Então vamos pegar um pouquinho agora esse assunto que é tão fluente, não só na mídia comercial oferecendo os presentes para as mães, para o Dia das Mães, mas esse presente mais especial, que é o presente da fé e da verdadeira missão de ser mãe, especialmente o senhor que ainda tem a sua mamãe sempre junto. Olha que benção, imagina que orgulho deve ser mãe de um bispo, né? E eu como presente para minha mãe, vai ser a minha visita a ela no Dia das Mães e trazê-la de volta para Apucarana para ficar mais uns dias comigo aqui. Esse vai ser o grande presente que eu vou dar a ela. Imagina se ela não está esperando esse presente, né? Então, Dom Celso, falar um pouquinho dessa missão de mãe na figura pastoral agora, né? De um padre, de um bispo, como vê as mães, não da Cidinha que tem a experiência materna. Isso. Primeiramente falando de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, né? Eu fico cada dia mais admirado. Rezando o terço, o Santo Rosário, né? Especialmente o primeiro grupo dos mistérios, os gozosos, ali com a Anunciação, a visitação, o nascimento de Jesus, a apresentação do menino Jesus no templo, eu fico cada dia mais admirado com a criatividade de Deus. De ter contado com a ajuda de uma mulher para colocar em prática o seu projeto de salvação da humanidade. E Nossa Senhora está tão inserida dentro desse mistério de salvação de Deus que não tem como tirá-la, não tem como isolá-la. Quando a gente fala de Jesus, a gente lembra de Maria. E o contrário também vale. Quando a gente fala de Maria, a gente lembra de Jesus, porque não tem como separar os dois. Eles estão intrinsecamente unidos. Então, a grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui a respeito do mês de maio é sobre justamente esta nossa proximidade com a mãe de Jesus. Lembrando, inclusive, daquele episódio quando Nosso Senhor Jesus Cristo estava agonizando, e vendo ali aos seus pés a sua mãe e o discípulo que amava, ele entregou Maria ao discípulo e o discípulo à sua mãe. E a palavra ali no Evangelho de João diz claramente que daquela hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Então vejam como é importante esta intimidade do discípulo de Jesus com a sua mãe. E para a gente, de fato, ser discípulo de Jesus, um verdadeiro, autêntico discípulo de Jesus, nós precisamos estar unidos à sua mãe. Precisamos estar próximos da sua mãe. Falando do Dia das Mães, né? Falando do mês de maio, é o mês de Maria, é o mês das noivas, é o mês, né, em que nós lembramos das nossas mães. Claro que todo dia a gente deve lembrar das mães. Eu lembro todo dia da minha. Eu só não ligo todos os dias para minha mãe por falta de tempo e também para evitar, de repente, alguma dependência minha ou dela. Mas essa dependência existe, não tem jeito. Né? Os irmãos que são casados parece que não são tanto.
não tem tanto essa dependência. Mas eu optei por esta vida sacerdotal, agora episcopal, uma vida celibatária, aonde, digamos, claro que eu tenho uma família, minha família é a diocese, né? Toda a diocese é minha família, mas a gente está muito apegado à mãe mais do que os meus irmãos. Só cortando um pouquinho, só dizer que o senhor deve fazê-lo mesmo, Dom Celso, porque tudo na vida passa e um dia o senhor não a terá mais. Então, enquanto a tem, aproveite sim, aproveite ligar, aproveite falar com ela, porque a minha já foi para o reino do céu há muito tempo, então não adianta querer ligar mais, a ligação agora é só no coração. Então, enquanto tem a pessoa ainda física, viva aqui no nosso mundo, aproveita o colinho da mãe, sim, pode sim. Tá bom, obrigado. Então, falando da mãe, a importância da presença da mãe na família. Eu fico bastante preocupado hoje com uma realidade que nós vivemos. Eu me lembro do tempo que eu era criança, a gente vivia o tempo todo perto da mãe. A mãe ia levar a gente para a escola, depois ia buscar, né? A gente ficava aquele tempo durante as aulas longe da mãe, mas fora disso a gente estava sempre junto com a mãe. Com o pai era mais à noite, com o pai era mais nos finais de semana, sábado e domingo, mas com a mãe o tempo todo. Então, toda a formação, toda a educação que a gente recebeu, toda a disciplina que a gente tem, praticamente veio da mãe. No sábado e no domingo o pai reforçava, né? À noite o pai reforçava isto, né? Mas tudo a gente recebeu da mãe, a própria vida espiritual, a própria busca de Deus, a oração, né? A gente estava ali mais perto da mãe. O trabalho, o zelo pela casa, pelo jardim, eu me lembro, né, que a mãe levava a gente para ajudar a cuidar do jardim, a cuidar da horta, a cuidar da limpeza da casa. Em todos os momentos a gente estava junto com a mãe. Então, como é importante a presença da mãe na vida dos filhos. Me preocupa hoje uma situação diferente que nós vivemos, aonde as mulheres também saem para trabalhar, saem de manhã, voltam à noite, e os filhos às vezes ficam por conta da avó, ficam por conta da creche, ficam por conta, às vezes, da rua, né? Então, nós vivemos hoje uma época diferente. Se a gente pudesse reverter essa situação, não sei como fazer, mas como é importante a presença da mãe na vida dos filhos. A gente às vezes fala, né, Dom Celso, assim como mãe agora, que se hoje a gente não pode ter essa quantidade de tempo com os filhos, mas que pelo menos tenhamos qualidade, né? O tempo que estiver junto seja um tempo precioso e não dividido entre o que se está assistindo na TV ou outra atividade, não dando atenção para a criança, né? Então, talvez nos tempos modernos o que falta um pouco é essa ideia também, dessa qualidade de quando estivermos com os nossos filhos, se o tempo for curto, que possamos estar por inteiro com eles, né? Quando são crianças, requer muito esse acompanhamento, esse cuidado para não se ferirem. Depois você entra a parte das atividades escolares, a parte das divergências através da adolescência. Depois eu falo que quando adultos, depois que se casam, eles são visitas na casa da gente. Aí é que a gente tem que dar mais atenção ainda, porque já não estão sempre conosco. Quando vêm, sempre bem-vindos e sempre as melhores visitas e as mais bem tratadas. Mas também, se fôssemos falar aqui do Dia das Mães, nós teríamos assim um tempo imenso aqui, mas queremos só destacar isso. Acho que de tudo que o Dom Celso falou, que também fique o conselho do bispo e o conselho de uma mamãe já com uma certa experiência aí de mais de 30 anos de vida maternal, Dom Celso. Então, dizer assim que foi um grande prazer, agradecer mais uma vez, né, a presença do senhor nos Sementes. É sempre uma grande bênção termos o nosso bispo aqui, especialmente revigorado após participar dessa assembleia. Dizer que antes de encerrar agora, o microfone é seu para a mensagem final e depois, se possível, oferecer a bênção de uma maneira especial hoje para todas as mamães que estão acompanhando Sementes de Esperança. Falando de mamãe, duas coisas. Quando eu entrei no seminário, então nós precisávamos, além do reitor, do disciplinário, dos professores, nós precisávamos de um confessor e de um diretor espiritual.
Eu sempre tive meu diretor espiritual. Até os dias de hoje eu tenho um diretor espiritual. Como é que eu identifiquei o diretor espiritual? Como a presença da minha mãe na minha vida, no seminário. O contrário agora. Como é que é a presença da mãe na vida da família? É uma diretora espiritual. Como é importante a presença dessa diretora espiritual na família. E, ainda dentro desse tema das mães, eu quero aqui dizer que eu estou muito edificado, agradecido e rezo muito por vocês. Cidinha, a nossa grande missionária da comunicação, e um batalhão, uma multidão de mulheres que nos acompanham no dia a dia na nossa pastoral. Catequistas, ministras da Eucaristia, ministras dos doentes, ministras de diaconia, mulheres na cúria, as que trabalham na cúria diocesana, nos movimentos da renovação carismática, do apostolado da oração, da Legião de Maria, do Rosário Perpétuo, do ECC, se bem que o ECC já é mais, são os casais, né? O Cursídio praticamente são os casais também. Mas uma multidão de mulheres trabalhando conosco, nos acompanhando no dia a dia. Quero dizer um grande muito obrigado a vocês. E olha, embora eu tenha minha mãe e eu não abro mão desse relacionamento, mas me considerem como filho e rezem por mim, me ajudem a ser o bispo que Deus quer que eu seja na diocese de Apucarana. Não quero ser do jeito que eu quero ser do jeito que Deus quer. Me ajudem, orando, intercedendo por mim. Por falar em intercessão, existe um movimento muito interessante na diocese, que começou aqui. As Mães Intercessoras. Não sei se aqui em Arapongas já tem, mas temos em Apucarana, temos em Borrasópolis, Novo Itacolumi, em várias outras cidades já, né, que saiu de Apucarana. O grupo das Mães Intercessoras são aquelas mães que se reúnem para orar pelos seus filhos e algumas delas, inclusive, com situações bastante difíceis na sua família. Esse movimento até surge em função disso mesmo. Nós, como mães, como eu dizia aqui, enquanto pequenos estão sob a nossa proteção, mas depois vai fugindo esse controle, aí sabemos que é só Deus mesmo, é uma maneira de entregar esses filhos para Deus e, através da oração, continuar mantendo esse amor, essa presença, mas pedir que essa força do alto cuide, até porque os perigos a que nossos filhos e filhas estão expostos hoje, acredito que são maiores do que quando o senhor ou eu, quando criança, e assim quanto nossos pais também, né? Bom, Dom Celso, então agora para encerrar, além desse reforço de que as mães devem sim rezar pelos seus filhos, mas que o nosso bispo possa oferecer essa bênção de Deus para todas. E como eu costumo dizer, a mulher tem uma sensibilidade maior em relação à espiritualidade. Então, que de fato as mulheres cultivem bastante essa vida espiritual, lembrando que através do seu coração, este amor de Deus, esta proteção de Deus, passa também para o seu esposo, passa para os seus filhos, para toda a sua família. Que esta bênção, agradecendo, abençoando as mães, agora no Dia das Mães, que essa bênção, através de você, mãe, se estenda a toda a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração, e chegue a vós o meu clamor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, a gente agradece a presença do Dom Celso e aproveita para dizer, queridas mamães, que eu sei que são muitas delas que acompanham sempre o Semente de Esperança, seja pela TV Paraná ou seja agora pelo canal do YouTube. Pedir que através dessa bênção, que Deus continue abençoando-as infinitamente, para que possam estar sempre ao lado de seus filhos, se orgulhando de cada um deles, amando, se dedicando e vivendo aquilo que é muito particular nosso, a alegria de sermos mães, esse grande presente que Deus nos deu. Agradeço a companhia de todos vocês, que tenham uma ótima semana e até o nosso próximo programa.
coisas que posso dizer, pois nem se eu tentasse não dá pra escrever. Talvez eu contasse uma história de alguém que me tem com amor. Mamãe, minha flor, eu não posso entender seu amor. Carregou-me em teus braços, ensinou-me a falar. Não posso viver sem você, mamãe. As coisas que posso dizer, se eu tentasse não dá pra escrever. Talvez eu contasse uma história de alguém que me tem como amor. Mamãe, minha flor, eu não posso entender seu amor. Carregou-me em teus braços, ensinou-me a falar. Não posso viver sem